das regras existentes, das regras relacionadas ao MPT para a sua atuação como fiscal da lei. Quais são as regras processuais que existem na atuação do MPT como fiscal da lei? Primeira, importante, o MPT será intimado de todos os atos processuais sob pena de nulidade. Ou seja, o juiz deixou de atuar, de intimar o MPT, haverá nulidade processual. Se trouxer prejuízo, o MPT vai alegar e os tribunais costumam reconhecer sempre essas nulidades. Então, vocês, se não forem procuradores, tá? Rogarei aqui uma outra praga aqui para vocês. Se não forem procuradores, serão juízes, tá? Então, sendo juízes, tomem cuidado para intimar o MPT de todos os atos processuais para que não ocorra do seu processo ser nulo, tá? Eu já tive alguns casos que chegaram no tribunal envolvendo criança, adolescente ou alguma dessas outras hipóteses, em que o tribunal reconheceu a nulidade e mandou voltar e começar o processo tudo de novo. Então imagina, você já fez toda a instrução lá como juiz, enfim, julgou e o processo volta lá para o começo. Então preste atenção nisso, tá bom? O que mais? O MPT ele vai se manifestar de todas as vezes após as partes, tá? Então o MPT tem que aguardar as partes se manifestarem e tem sempre a prerrogativa de se manifestar após as partes. Não existe, muitas vezes o advogado quer, mas não existe essa figura, de impugnar o parecer. Então eu quero me manifestar depois do MPT. Não existe essa hipótese. O MPT se manifesta para formar o convencimento do juízo. A parte não tem contraditório ou ampla defesa com o MPT, tá? Porque o MPT não é parte. Então não existe contraditório ou ampla defesa contra o MPT quando ele é fiscal da lei, tá? Ele não é parte, então não existe a prerrogativa de questionar, de impugnar, de se manifestar após o parecer. Tá bom, pessoal? O que mais? O MPT ele pode requerer a produção de provas, seja periciais, documentais, testemunhais, pode inclusive juntar documentos. E é comum a juntar de documentos quando a gente faz o quê? Quando a gente está lá, tem um acidente de trabalho, por exemplo, e aquele que pede a indenização, seja o trabalhador ou seja os seus herdeiros no acidente de trabalho com morte, muitas vezes não sabe que teve fiscalização, tem relatório de fiscalização, teve perícia da polícia, e às vezes esses documentos não estão lá. Só que o MPT sabe, conhece esses documentos, por quê? Porque o MPT tem um inquérito também tramitando sobre esse mesmo fato. Então, com base no inquérito, foram produzidas várias provas. E eu fico sabendo da ação individual, eu posso juntar todas essas provas do inquérito. Aí sim, a parte vai ter, lógico, a oportunidade de se manifestar sobre essas provas que o MPT pediu para produzir, tá? Ou que o MPT produziu. Aí sim, tá? Mas é um contraditório aí diferido, porque se trata aí da manifestação sobre documentos que foram apresentados, tá? Sobre provas, tá? Não sobre o entendimento do MPT, tá bom? Até porque eu posso juntar provas, mas não me manifestar sobre trazer nenhuma conclusão. Eu juntei para a ciência, mas não significa que eu já esteja ali me manifestando quanto ao mérito, tá bom? O que mais que a gente tem de regra? As decisões são recorríveis, tá? O MPT pode recorrer de todos os processos em que ele atue, seja como autor da ação, como parte, seja como fiscal da lei. Ah, mas o MPT não participou do processo, ele pode recorrer? Pode. Ele pode se manifestar a qualquer momento, ingressar no processo a qualquer momento, em qualquer fase que o processo esteja, e pode recorrer sempre, tá? Pode anotar aí, sempre o MPT pode recorrer de todas as decisões como fiscal da lei, tá? Isso está escrito expressamente no artigo 83 da Lei Complementar 75 de 93, tá? Então, existe legitimidade para recorrer em todas as hipóteses, tá bom, pessoal? Bom, então eram essas as regrinhas aqui que eu queria